Olá, criativas! Eu sou a Agnes Rasta e estou aqui hoje para um passo a passo super especial, produzido especialmente para o Ateliê Box da Personal Art, que esse mês veio recheado de muita coisa bacana. O que é o Ateliê Box? Antes de começar o nosso passo a passo, é preciso que eu explique para você que está chegando agora. O Ateliê Box é uma caixa por assinatura que você recebe mensalmente aí na sua casa com vários produtos maravilhosos que vão desafiar a sua criatividade. E eu já vou te explicar por quê. Essa edição, eu já participei de várias edições, desde a primeira, e essa edição em especial veio várias coisas para maternidade. Então veio o perolizado, veio também o elegance, e olha, eu vou te falar que eu olhei pra caixa e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Porque nós, que somos parceiras da Personal Art, recebemos esses produtos para criar conteúdo para revista digital. Então a ideia é ajudar vocês a criarem com os materiais do Ateliê Box. E pra mim foi um desafio esse mês, que veio bastante coisa assim, mais voltada pra maternidade, que é o sintético perolizado, que a galera da maternidade usa muito e eu não tenho muito hábito de usar. Veio essa alça linda aqui da Edi Pacheco, que é uma fofura. Veio também um elegance, e aí eu fiquei pensando, cara, o que eu vou criar dentro do que eu já faço? Vou ter que me desafiar e criar coisas para maternidade. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Agora chega de conversa e vamos para o passo a passo. Agora vamos aí iniciar nosso passo a passo pela vista, pelo canal de zíper, como você preferir, que vai ser essa parte aqui que nós vamos fazer. Então, primeiro de tudo, o que eu fiz? Marcação de virado. Por aqui não existe costura sintético sem virado, tá? Então, a gente vai utilizar a marcação de virado, que é de 1,4 centímetro, 14 milímetros no total. Vou passar a fitinha dupla face e vou fazer o virado agora, que vocês vão entender o que é. Então, ó, eu faço o viradinho aqui, venho com o martelinho assentando a dobra. Qual a importância disso no sintético? O acabamento, meninas, vocês vão perceber que é de outro nível, tá? Quando o cliente vê sua peça bem acabada, pensado nos detalhes, vai ver um artesanato, um trabalho artesanal com mais sofisticação. E aí melhora muito o processo de venda. Então, ó, fiz meu viradinho, fica bem retinho. Agora aqui em cima eu vou passar a fita dupla face novamente. E vou deixar aqui um pouquinho. Porque agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o detalhe aí da nossa frasqueira. E eu utilizei a alça que veio aqui no nosso Ateliê Box. Mas você pode usar a alça que você tiver, você pode fazer com outro sintético, pode fazer com bordado, vai ficar super bonito. Depois do virado, eu vou posicionar 2 centímetros, tá? Então, eu vou fazer a marcaçãozinha aqui, 2 centímetros. Essa alcinha aqui, ela é de 4. Então, ó, dá pra você fazer vários tipos de detalhes. Não vou riscar, eu só vou, ó, posicionar aqui pra minha alcinha não ficar torta, tá? E aí, eu já passei uns pedacinhos de fita dupla face no verso da minha alcinha. E aí, eu vou tirar aqui. E vou colar, tá? A fita dupla face, gente, olha, ela é milagrosa, nos ajuda muito no processo de produção. E aí, aqui eu coloquei minha fita. No verso, eu vou colar aqui o estruturador, que também veio no meu Ateliê Box, que é um TNT 120. Ele não é duro igual o 150, mas ainda assim ele não deixa de ser um bom estruturador. Eu também coloquei uns pedacinhos de fita. Olha, antes de usar essa fita aqui, tudo era com cola. Então, você imagina o tempo aí que a gente tinha pra fazer a peça e passar cola, esperar a cola secar. Então, agora eu uso fita e uso cola ainda assim, mas só quando eu vou produzir mais de uma peça, porque aí vale super a pena. Quando eu vou produzir uma peça só,
eu uso cola. Então, eu colei aqui meu estruturador. E agora eu vou fazer um pesponto em cima e embaixo aqui da minha alcinha. Costura de padrão. Vou usar aqui a minha costura de padrão da minha máquina Zoji. Deixa eu procurar um bem bonito pra nós. E olhem só, meninas, como ficou fofo esse detalhe, tá vendo? Esse molde é muito legal, que você pode utilizar ele no tecido, você pode usar ele no cristal, você pode usar ele em vários projetos. Então, eu vou pegar aqui o zíper. Esse daqui é o meu forro. Você pode cortar um pouquinho maior pra ficar mais confortável pra costurar, ou do mesmo tamanho. Vai pegar, virar o forro pra cima, eu tô utilizando bagum, e o zíper virado pra cima, e vou prender com uma costurinha de segurança, que é uma costurinha na ponta, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a costurinha de segurança. Ó, é uma costurinha bem na ponta. Agora, eu vou tirar aqui o liner da minha fita e vou colar ela aqui em cima do zíper. Tô fazendo rápido que a fita tá desvirando, tá um calorzão hoje. E aí, venho aqui e uso como medida a trama do zíper, tá? E vou passar um pesponto bem aqui em cima. Então, eu costurei, deixei o meu forro pra cá, que eu não vou rebater o forro. Fiz um pespontinho inteiro aqui. Utilizei a trama do zíper pra saber certinho a distância. E atrás fica exatamente assim, tá? E, ó. E agora a gente vai virar esse forro pra cá. Porque você tá vendo, ó, não vai ficar avesso, com costura. E vou prender aqui embaixo com uma costurinha de segurança e tirar esse excesso aqui. Olha, meninas, eu prendi já o meu forro aqui com uma costurinha de segurança, tá bem bonitinho aqui. Já coloquei os puxadores, precisa ser 2, tá? Por causa da abertura. E agora a gente vai colocar aqui, ó, o nosso folezinho, o nosso fundo, não sei, sabe? Eu fico muito confusa com a nomenclatura quando eu faço... frasqueiro. O importante é que dá certo. E a gente vai colocar essa parte aqui agora, tá? O que é importante eu já falar pra vocês? Gente, essa modelagem é uma modelagem que eu fiz pro Ateliê Box, por isso ela é uma modelagem gratuita. E você pode baixar no link aqui na descrição do vídeo. Caso você esteja vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, que é o Ateliê Agnes Rasta, você vai poder baixar entrando no meu site, que é o atelieagnesrasta.com.br. Então, eu quero que fique bem claro as duas formas que você tem para acessar esse molde de forma gratuita. Então, vamos lá. Através do canal da Personal Art e do Ateliê Box, você acessa esse vídeo através do link na descrição. E se você acessar lá no meu canal, você baixa através do meu site, que é o atelieagnesrasta.com.br. Ó, tô fazendo virado aqui também no nosso fundinho. E é importante falar que a medida dele vai tá no material complementar, tá, gente? Mas só pra esclarecer onde eu fiz o virado, a medida dele é de 10 por 12, então eu fiz o virado no comprimento que é 12, tá? E aí aqui fica menos o virado, né? Então aqui, daqui pra cá tem 12 e eu fiz o virado na lateral aqui. Fiz o virado nas duas partes, agora eu vou passar a fita dupla face. Muito importante que eles precisam bater, por isso que é importante, muito importante, que você corte bem bonitinho, que tenha a mesma medida os dois, principalmente depois do virado. Então, você dá uma conferida aqui, ó, virou, os dois estão iguais? Então, tá certo. Vou passar a fita aqui dos dois lados,
Quando é só uma costura reta, a gente, né, acelera a edição, mas eu vou ensinar o passo a passo bem direitinho pra vocês dessa parte, pra não ficar confuso. Então, vamos lá. Peguei aqui, vou tirar um ladinho aqui do meu line e vou posicionar. Eu não quero tirar esse excesso aqui pra não ter que queimar. Então, eu vou posicionar bem em cima do virado. Então, o final aqui tem que estar certinho em cima do virado pro molde bater, hein, meninas? Ó, ó. Aqui, bem certinho. Então, ó, pra ficar assim a parte interna. A parte externa eu vou fazer a mesma coisa, me orientando com o virado que já está colocado. Tô tirando o liner só de um lado. Eu vou virar daqui a pouco pra vocês verem que tá bem alinhadinho, ó. Esse alinhamento aqui, ó, de cima, o interno e externo precisam estar alinhados. E agora eu vou fazer um pesponto aqui que vai pegar em cima e embaixo. Não se esqueçam de colocar o cursor. Vou fazer um retrocesso. E sempre gosto de falar que estou utilizando uma máquina industrial eletrônica Zoji A800 D4, a linha de nylon 60, agulha número 16. Agora eu vou colocar o outro lado. Como que eu vou fazer esse lado? Tiro, é uma repetição, tá? Só vou tirar esse excesso de zíper aqui que tá demais. Opa. Viro, posiciono em cima do meu virado, bem alinhadinho. Aqui, ó, por causa da modelagem e pra bater certinho o fechamento. Muita gente que faz frasqueira fala, ah, mas não bate, meu fole não bate. Gente, tudo isso faz toda a diferença. Se você não usar a mesma margem de costura pra tudo, não há modelista que vá fazer seu molde bater. Agora eu venho, viro aqui, alinhando já com o meu lá de baixo. Que é a medidinha certinha do virado. Tá, ó. Alinhou, tá vendo? Agora eu venho aqui na máquina, vou desvirar assim e vou passar o meu pesponto. E aí a gente já vai pra onde? Vou fazer a parte de cima e a parte de baixo dessa frasqueira baby. Vou cortar. Já vou fechar aqui, tá? Que vai facilitar o meu fechamento. Está quase pronto. Agora vamos fazer a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo eu já trouxe pronta com forro e tudo. A parte de cima nós vamos fazer juntos. O que eu já adiantei? Eu cortei o meu TNT 120 e estruturei toda a base dela, tá? Inteiro. Como ele é molinho, deixa eu até prender aqui que tava meio soltinho. Como ele é molinho, não tem problema nenhum ele pegar na costura, tá? E aí, nós vamos fazer o quê? Eu fiz um pique achando o meio, então eu já achei o meio aqui. Dobrei ao contrário e achei o meio nas laterais. Tá aqui, bem bonitinho. E vou colocar minha alça, 30 centímetros de alça. E ela super pra combinar com o meu detalhe ali. Vou fazer um quadradinho aqui, pode ser de 4, tá? Mais ou menos 4. Vou dar uma marcadinha aqui pra gente, né? Pra não ficar aleatório nossa marcação. Vou pôr 5, vai. Vou ficar mudando de ideia toda hora. O outro eu nem lembro quanto que eu coloquei, foi meio de olho. Mas pode colocar 5 centímetros aqui a marcação. Pra você fazer o seu quadradinho aí, prender um pedaço da sua alça. Também ficaria super elegante essa alça em montana. Fica bem bonita também. Também não vou cortar esse vídeo, essa parte, né?
Vou fazer na íntegra aqui com vocês. Deixa bem retinho. Não se esqueçam de colocar a etiqueta de vocês. Vou achar uma etiqueta bem fofa aqui pra gente colocar, que eu sou a louca das etiquetas, viu, garotas? Então, eu tenho muitos modelos de etiqueta. Esse daqui eu vou colocar aqui. No outro eu coloquei aqui, eu achei até que ficou mais bonita. Só que como eu esqueci, eu vou colocar aqui mesmo. Opa, desse lado aqui, que as gatinhas eu ponho no meio. Vou colocar no meio, né? Vou aqui mudar a configuração da minha máquina. Uma dica importante. Vou pegar um pedacinho de fita. Você coloca aqui na sua etiqueta e estabiliza ela antes de fazer, né? Assim dá mais certo. Tem um pontinho de arremate aqui na minha máquina, que eu gosto muito pra colocar a etiqueta, fica muito bom. Aí tá, fiz essa parte, coloquei minha etiqueta, a alça aqui. Se você quisesse deixar um pouco mais firme, na verdade, como eu quis usar só os produtos que vieram no meu Ateliê Box, você pode fazer, que eu vou disponibilizar pra você também, um molde com EVA, ou um corte com EVA, ou com um estruturador adesivo menor do que essa base. Vou disponibilizar um molde pra vocês. E vai estar lá como descrição, corpo estruturador. E aí você cola, e aí quando você coloca aqui, ela vai ficar mais durinha, tá? Então, mas hoje eu quis mostrar pra você também que há a possibilidade de estruturar com o TNT e ficar bom. Cortei meu forro um pouco maior, e aí agora eu vou prender ele com uma costurinha de segurança. Não mudei a configuração. E vou fazer o que, gatinha? Colocar o vivo. E aí, a parte do vivo eu vou deixar bem explicadinha, que é pra vocês pegarem aí e tirarem o medo do vivo, tá? Ele é bem bonzinho. Então, vamos lá. Agora já vamos aí colocar nosso vivo. No meu Ateliê Box veio o vivo pink. Eu pensei, meu Deus, rosa com pink. Muito rosa, né? Olha que eu gosto de rosa. Se você é uma mãe mais... tem uma pegada mais discretinha, o vivo nude também ia ficar super bonito nesse projeto. O azul bebê ia dar um contraste fofo. O próprio vivo rosa bebê. Mas o pink também achei que ficou show, viu? Olha só. Como eu falei no começo do vídeo, o Ateliê Box, ele é muito importante para nos desafiar. Então, agora eu venho aqui com o meu vivo. Vou colocar o calcador de vivo, tá? É assim que a Pro aqui faz. Coloca o vivo. Eu uso só ele. Eu sei que tem pessoas que preferem. Põe o calcador de zíper, coloca... E eu acho super válido a gente usar a técnica que a gente se adapta mais. Por aqui, eu só utilizo 2 calcadores. O normal, que é esse comum aqui, e o de vivo pra tudo. Então, vamos lá. Fiz os pics, né? Como eu já falei. Vou pegar um retalhinho aqui de mais ou menos 2,5, e aí a tirinha não precisa ter uma medida específica. Eu corto um pouquinho maior, que dá pra fazer mais de um. Vou prender aqui, ó, bem no meiozinho do meu pique com uma costurinha de segurança. Isso é só pra dar uma estabilidade. Vou pegar meu vivo e iniciar ele do meio. E vou prender ele em toda a volta. Eu vou abaixar um pouquinho aqui a câmera para vocês conseguirem enxergar melhor. E aí, na voltinha, eu vou fazendo devagar, ponto a ponto, para ele ficar bem arrumadinho, ó. Eu uso esse meu dedo aqui como apoio
pra ele não entrar. E essa mãozinha aqui pra ele não sair. E olha, meninas, vivo é treino, tá? Coloquei aqui, chegou aqui no meio. Eu vou cortar quando encontrar, né? Não deixa eu chegar tão perto, eu corto. Ó, eu vou cortar aqui, ó. Encaixou, vou dobrar meu acabamento e tcharam! Tiro ele aqui, o excesso. Então, vai ficar assim, ó, já tenho frente e costa. Vou subir um pouquinho, né, porque senão não cabe todas as informações no vídeo. E agora nós vamos pro fechamento. Aqui a gente vai pegar a nossa vista e já vai fazer os piques também, que eu esqueci. Ó, faço meio, agora o meio aqui. Isso é super importante, gente, pra na hora do fechamento a gente conseguir alinhar bem, tá? As peças. No zíper, gente, faça um pique bem pequeno. O ideal nem é fazer pique no zíper, né? Que eu sou ousada. Você faz só uma marcaçãozinha com giz. E tá bom. Ó, cheio pique aqui. E aí, vou colocar aqui. Sempre comece pelo lado onde vai o zíper, porque o vivo vai aqui. Se a gente começar pelo fundo, que teoricamente é mais fácil, depois você colocar aqui, vai ficar pior do que já é. Então, lembrando, a parte aqui do acabamento vai pra essa parte de trás. O que que eu vou fazer antes de fechar? Todos os meus piques eu vou prender com uma costurinha de segurança e retrocesso. Então, eu vou vir aqui com retrocesso, só pra prender. Então, eu acho o pique aqui da minha lateral. Deixa eu ver, tem que achar bem certinho, viu? Ó, acho o pique aqui da lateral com esse daqui. E vou prender com uma costurinha de segurança. Tá difícil, o pique aqui sumiu, achamos. Aqui a mesma coisa. E a lateral aqui a mesma coisa. Se você se sentir mais confortável usando os clipezinhos, não tem problema. Daí, quando você prende os piques, mesmo usando o clipe, gente, os grampinhos, sei lá como que se chama, é importante você fazer o pique. Você já vai ver daí que vai bater o molde. Tá vendo, ó? Ele vai bater. E se por acaso o material tivesse esticado, nananana, ia sobrar, a gente ia dividir essa sobra em 4, tá bom? E aí ia dar certinho da mesma maneira. Então, ó, você viu que tudo se encaixou. Agora, qual é a posição que nós vamos trabalhar? Fole vista virado pra mesa, tá? E essa parte que tem a parte arredondada virada pra cima, pra ela se encaixar aqui na máquina. Eu vou fechar com ponto 4, acredito que não precise mais do que isso. Vou encaixar aqui, ó, essa primeira parte já. E vou, tirar o retrocesso, importante. E vou fechar aqui bem devagar, que é pra gente não mastigar nosso vivo. E também pra não ficar com o zíper torto. Deixa eu só... Aí, aqui. Então, você vem, é um trabalho bem minucioso, delicado,
que com paciência a gente consegue executar. O vivo, ele é um pouco assustador no início, mas depois a gente vai se acostumando com a técnica. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo. Eu nunca trago peças muito elaboradas pro Ateliê Box. Dessa vez eu me empolguei um pouquinho, mas eu acho importante. Eu vou virar. E, ó, eu ergui agora, eu dei uma pausa, porque eu tô tirando o meu zíper. O puxador do caminho pra costura não ficar torta. E o que eu faço nessa hora? Eu deixo a minha agulha baixada, ergo só o calcador e puxo os puxadores, que aí ele não atrapalha a nossa costura. Vem devagarzinho na curva, faz 2 costurinhas e para. E temos, ó, olha que bacana que ficou. E agora eu vou fazer o outro lado. Já finalizei uma parte aqui, ó. Já coloquei o vivo nos 2 lados, tá? Já passei o viés aqui, nesse ladinho aqui. Agora eu vou passar o viés junto com vocês do outro lado e mostrar como que eu coloco o meu viés. Não troco de calcador, tá, meninas? Eu continuo utilizando o calcador de vivo. E aí eu já coloco ele assim, dobradinho, bem bonitinho. Vou só queimar esse começo aqui pra gente selar ele. E aí eu coloco. Tem uma dobrinha assim, ó. Tipo um vinco no meio do viés Boneon. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo que ele faz essa dobra aqui, ó. E aí você já consegue ver. Continuo com o meu calcador de vivo, tá? Que eu quero aplicar o viés, não quero que corra o risco de subir em cima do vivo. Tô usando viés de Boneon. A agulha continua sendo A16, só que eu costuro, deixa eu fazer assim pra vocês conseguirem ver. Eu costuro um pouquinho, paro e arrumo. Costuro um pouquinho, paro e arrumo. Ó. Se você respeita direitinho o corte, a margem de costura, o viés Boneon cobre super bem. E eu estou usando o viés Boneon rosa, por quê? Porque eu não queria trocar a linha da agulha. Então, ó, agora chegou aqui, ó, tá vendo? Cheguei aqui, aqui é o final, eu vou cortar um pouco depois, ó, passando. Ajeito e venho. Ah, só um detalhe, eu aumentei o tamanho do ponto para passar o viés, eu coloquei o ponto número 5. Eu não fiz dobrinha de acabamento porque eu vou selar aqui, ó, e ele para de desfiar. Aí eu não preciso fazer aquela dobrinha grossa, que às vezes é pior. Aí o que que eu volto? Eu volto revisando porque às vezes tem parte que não cobre, tá vendo, ó? Aqui, ó, não pegou. O que que eu faço? Eu faço outra costura, aonde não pegou, só um pedacinho. E sempre com a linha da mesma cor da costura, que é pra dar certo, gente. Tá? Ó, venho aqui, vou tirar agora os fios, queimar tudo bonitinho e está pronta a nossa necessaire. Não, tô tão viciada em fazer necessaire. Está pronto a nossa frasqueira baby. Esse vai ser o nome da nossa frasqueira. Eu vou desvirar aqui, hoje tá calorzinho, dá pra desvirar. O TNT 120, ele não marca. Esse da Personal Art não está marcando pra... Até porque é uma peça pequena, grande, né? Não precisa de grandes esforços pra desvirar. Se você tiver muita dificuldade, você pode usar o secador, mas é diferente, por exemplo, de uma shoulder bag, que é mais fechadinha, que aí eu acho que não ia rolar mesmo. Para esse projeto, TNT 120 deu super certo, não marcou, tá? Não marcou, ficou bem belezinha e está pronta
a nossa necessaire, nossa frasqueira baby, gente. Vamos lá gravar o nome do projeto, tá? Feito com perolizado da Personal Art. Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse projeto. Acesse lá meu site, ateliêagnesrasta.com.br, que você vai contar com muitos projetos e materiais incríveis. Um beijo e até o próximo vídeo.